Sabe, quando a gente pensa em como o Brasil se formou, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? O litoral, açúcar, navios, o comércio. Mas olha, essa é só metade da história. Porque bem longe da costa, lá no sertão, um lugar vasto e desafiador, uma outra força estava moldando a identidade do país. É uma história de poeira, de gado e de uma figura humana que é, no mínimo, surpreendente. Vamos voltar para o século XVII. Naquela época, o Brasil era, na prática, como se fossem dois mundos vivendo lado a lado. De um lado tinha o litoral, com aquela economia super poderosa do açúcar, movida por mão de obra escravizada e toda conectada com o mercado global. E do outro lado tinha o interior. Ali estava nascendo uma economia de subsistência baseada na pecuária, que existia basicamente para alimentar o pessoal do litoral. Era isso, um Brasil olhando para fora e o outro totalmente voltado para dentro. E aí que a coisa fica interessante. Porque a expansão do açúcar, que a gente poderia pensar que ia sufocar a pecuária, fez exatamente o contrário. Ela empurrou o gado cada vez mais para dentro do continente. Quase que sem querer, a criação de gado acabou virando o grande motor da colonização do sertão nordestino. Foi assim que o Brasil começou a ser aberto, sabe? De dentro para fora. Tá, mas como é que essa ocupação foi organizada? Não foi de qualquer jeito. A resposta está numa palavra: sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram basicamente concessões gigantescas de terra que a coroa portuguesa entregava para colonos que tinham grana, que tinham meios para desbravar o sertão e montar fazendas. Foi estratégia oficial, o jeito que Portugal encontrou para fincar sua bandeira bem no coração do território. Só que isso criava um problemão. Um problema econômico gigante. Pensem comigo, como é que os fazendeiros lá do interior iam ganhar dinheiro? As viagens até os mercados do litoral eram longuíssimas. O gado andava tanto que emagrecia, perdia peso e, com isso, perdia valor. O prejuízo era praticamente garantido. A solução para isso foi uma inovação que, olha, mudou o jogo completamente. As charqueadas. Eram como se fossem fábricas mesmo. Instalações industriais que pegavam o gado e transformavam em charque, aquela carne salgada, seca, que não estragava, que durava meses. E, de repente, pronto. A distância deixou de ser um problema. A carne do sertão agora podia viajar o país inteiro, podia ser estocada. Ela virou a base da alimentação em um monte de lugares. E é aquilo, né? Quando uma nova economia surge, ela não muda só o bolso das pessoas. Ela redesenha o mapa, literalmente. O impacto das charqueadas não foi só financeiro, foi geográfico. Elas cravaram no chão as novas artérias do Brasil. Imagina só o movimento. Milhares e milhares de cabeças de gado indo e vindo, das fazendas até as charqueadas. Esse fluxo sem parar foi abrindo os primeiros caminhos no sertão. Essas trilhas, que foram marcadas pelas patas do gado, viraram as primeiras estradas de verdade. Eram as artérias que começaram a bombear vida, a bombear comércio para o interior que antes era completamente isolado. Rotas famosas como a Estrada Geral do Jaguaribe e a Estrada das Boiadas nasceram exatamente assim, do pó e do movimento constante. E o que acontece onde as estradas se cruzam? Cidades. É isso. Nos cruzamentos dessas novas rotas, começaram a surgir centros de comércio, centros de poder, cidades como Aracati, Icó, Sobral. Elas nasceram ali e se tornaram os verdadeiros corações pulsantes do sertão. Eram os hubs, os centros de distribuição de toda a riqueza que a região produzia. Agora, bem no centro de todo esse mundo novo, da economia, das estradas, das cidades, existia uma única figura humana. Um personagem que se tornaria um dos maiores ícones do Brasil. O vaqueiro, o pastor do sertão. Hoje em dia a gente vê ele como um símbolo de honra, de coragem, de respeito. Mas muito antes de virar esse ícone, ele foi a peça humana, a peça fundamental que fez toda essa engrenagem econômica poder girar. E aqui, olha, é muito importante não confundir o vaqueiro com aquela figura mais famosa do cinema, o cowboy americano. São completamente diferentes. O cowboy usa o laço, né? Mas ele trabalha em pradarias abertas. O vaqueiro não. Ele trabalha no meio da caatinga, que é uma vegetação super densa, cheia de espinhos. Lá, o laço não serve para nada. Ele domina o boi na raça, na força, com as próprias mãos. E aquela roupa de couro toda não é estilo não, é uma armadura. É essencial para a sobrevivência. Pois é, e ser vaqueiro não era só um trabalho, uma profissão. Virou um modo de vida. Um conhecimento, um conjunto de habilidades que era passado de pai para filho, de geração em geração. Desde pequeno, já se aprendia a correr atrás do gado no mato, a guiar o rebanho, a entender o comportamento dos animais. É uma cultura que está, sabe, profundamente enraizada na tradição da família. Então, a gente chega na grande pergunta. De onde é que veio essa cultura tão única, tão
perfeitamente adaptada a um ambiente tão difícil, tão hostil. A resposta é surpreendente, e ela nos leva para uma jornada que a gente nem imagina. A primeira pista para essa resposta está no som que praticamente define o sertão, o aboio. É o canto do vaqueiro, um canto único, uma melodia que não tem palavras. É quase um lamento. E serve para guiar, para acalmar, para reunir o rebanho. É como se fosse uma linguagem secreta entre o homem e o gado. E é a nossa primeira grande pista. E olha só que incrível. Segundo um dos maiores historiadores que a gente já teve, o Câmara Cascudo, a origem do aboio vai lá atrás, remonta aos cantos dos pastores árabes lá no deserto. E como isso chegou aqui? Teria vindo para o Brasil através de escravos mouros, que trouxeram com eles essa tradição sonora de milênios. Parece um salto meio maluco, né? Do deserto da Arábia para o sertão do Brasil. Mas a conexão histórica é bem sólida. Pensa bem, tudo começa lá no século VIII, quando os mouros ocuparam a Península Ibérica e deixaram marcas super profundas na cultura de Portugal e da Espanha. Séculos depois, Portugal se lança ao mar, nas grandes navegações. E toda essa mistura de influências, esse caldeirão cultural, foi transportado na bagagem dos colonos que vieram para o coração do Brasil. E essa influência não é só no som, não. Ela está literalmente costurada na roupa mais famosa do vaqueiro, na sua armadura de couro. A prova definitiva, talvez, esteja na própria palavra. A palavra gibão, que é o nome da jaqueta de couro do vaqueiro, sabe de onde ela vem? De uma palavra árabe, jubá, que significa túnica. Essa palavra viajou pelo espanhol, virou alruba, depois foi para o português como jubom, até finalmente desembarcar no nosso sertão como gibão. É a jornada da cultura registrada no nosso jeito de falar. Incrível, né? Então, no final das contas, o que a gente tem aqui é a história de uma cultura que, sim, foi forjada no Brasil em resposta a um ambiente único, a um desafio local. Mas as raízes dela vão muito além, cruzam o Oceano Atlântico e chegam até os desertos da Arábia. O vaqueiro é uma figura 100% brasileira, mas ele também é o resultado de séculos e séculos de um intercâmbio cultural que é global. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Quantas outras histórias globais, assim como essa, não estão escondidas por aí, nas tradições locais, em todos os cantos do mundo, só esperando para serem descobertas?